acho que fica muito evidente a questão do feminino, mas eu acho que, sobretudo, ela fala sobre desenraizamento. É isso que significa o nome da Shula, né? Tem uma pensadora africana que diz que a sua cultura é a sua imunidade. Então, quando esse desenraizamento acontece, a gente tende a adoecer, a morrer. Então, Nyoni vai trazer a figura de Shula, talvez como o próprio continente africano ou qualquer outra colônia que passa por um processo de desenraizamento e vai adoecer e vai morrer. A gente pode também pensar o quanto ela traz de forma muito forte a sátira, que é um resgate, né, desses primórdios do teatro e que a gente acaba sentindo, eu pelo menos acabo sentindo falta no cinema. Então acho muito bonita a forma como ela resgata a sátira, a ironia. É muito interessante também pensar o quanto as literaturas e os cinemas africanos bebem dos mitos, dos contos, das fábulas e das histórias ancestrais. A gente vai ver, por exemplo, no livro de Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, ele falando sobre algumas mulheres ancestrais, algumas mulheres muito velhas que eram grandes feiticeiras, muito respeitadas dentro de algumas sociedades Igbo da Nigéria. Ele vai falar inclusive dessas mulheres morando dentro da floresta, isoladas e sendo muito respeitadas, de modo que passar pelo entorno de suas moradas era algo que não se fazia sem algum propósito muito forte. Ele vai falar sobre totens que eram erguidos na entrada dessas vilas, reverenciando essas grandes feiticeiras. A gente vai ver também nas histórias originárias Yorubá, os mitos que falam sobre as Yagba, as mães ancestrais, que simbolizam o poder feminino, que simbolizam o poder de criação e de parimento de nações. Então, se deparar com a narrativa que Nyani traz, o tempo todo revisitar esses lugares. O tempo todo perceber o quanto a colonização, o patriarcado e a globalização esvaziam, empobrecem e assassinam, sufocam culturas que tinham a figura, né, a imagem da mulher como algo edificador, como algo de suma importância, né, o lugar de onde, a partir de seu entorno, vão nascer, né, as nações. Mas o filme também traz a decadência total, porque em algum momento mesmo Shula se corrompe, ou pelo menos quer se corromper, acreditando que existe algum modo de escapar daquele apagamento e daquela invisibilidade, né, a qual ela está ligada. Então, o filme mostra que todas as pessoas ali se corromperam. Então a gente vai ver uma decadência não só da figura da mulher a partir da imposição do patriarcado, mas também a decadência masculina, a decadência da infância. A gente vê ali em algum momento a imagem de uma escola, né, do que deveria ser uma escola, e aí a gente pensa que nas tradições africanas nascem as primeiras universidades. A gente vai pensar, por exemplo, na região de Timbuktu, que foi um centro muito importante que nasceu em torno do conhecimento, nasce no propósito do conhecimento, nas escolas iniciáticas, as escolas de ofício. Vai perceber que numa região onde a ciência nasce, né, para onde foi levada ou roubada para a Europa, né, entra numa profunda decadência de valores, entra numa profunda decadência de saúde, entra numa profunda decadência de essência mesmo, né? Que vai levar a um afastamento, a um desenraizamento que vai matar, né?
Então ali é um lugar, só mais um lugar globalizado, só mais um lugar que louva as culturas estrangeiras e que esquece das suas, só mais um lugar onde as mulheres não têm poder de fala, de existência, só mais um lugar onde os homens se tornam líderes caricatos, né? A gente vai pensar, por exemplo, nas libertações africanas, que foram gloriosas na década de 60, e como a partir de cada década que vai se passando, isso vai se tornando patético. E acho que o Senhor Banda simboliza isso, né? Simplesmente meras ferramentas da globalização, né? Essa globalização que Moacir Santos tanto falou, né? Eu acho que é isso. Eu acho que... Deixa eu dar minha anotação. Então, aqui eu anotei que a gente pode pensar nesse filme como uma fábula africana moderna. E de como existe ali, como a Niane mostra, uma dualidade entre essa tradição, ou o que resta dela, e isso está bem simbolizado por aquela líder maior, né? Versus o que seria a modernidade, quando na verdade está todo mundo ali dentro de uma decadência grandiosa, né? Se ela simboliza o que restou de ancestralidade, então de fato não restou nada. Acho que eu vou abrir para perguntas. Deixa eu ver se me lembro de alguma consideração. Acho interessante também que em nenhum momento Shula fala "eu não sou uma bruxa", que é o nome do filme. Então é bem interessante assim, pensar o quanto a vida dela vai sendo construída não por ela, né, mas pelas situações, e o quanto as vidas nas colônias são muito similares, são muito parecidas. Ela poderia ser eu quando era criança, por exemplo. Não sei se já tem alguém que gostaria de fazer um comentário. Ela está com o microfone ali, só levantar a mão. Acho que eu vou só fazer alguns comentários a partir da sua fala, para a gente começar a conversar um pouco, assim. Achei incrível, assim, tudo que você traz, tantas coisas em tão pouco tempo, assim. Talvez puxar uma delas, assim, que né, me aproximando talvez mais, né, do que eu posso, que é o filme, assim, que é como o filme lida com essa construção da sátira, assim, como ele traz esse humor, que por vezes, né, gera um riso nervoso, assim, né, não é um riso tranquilo, é incômodo, e como isso, né, a gente estava até conversando lá em cima na exibição, assim, na salinha, como não atenua nada do peso, assim, de tudo que a gente está vendo, assim. Ao contrário, talvez até potencialize, assim. Eu não sei como é que você falou um pouco da sátira, você anima a falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que a sátira é um ótimo elemento para demonstrar ou para criar uma atmosfera de assombro. E eu acho que o filme deixa a gente... A cada frame o assombro vai crescendo, assim, até desembocar ali na morte de Shula. E a sátira ela tem isso de poder falar as coisas de modo que a gente consiga digerir, apesar de muito assombroso, né? A gente consegue digerir daquele sorrisinho amarelo, né? E aos poucos a ficha vai caindo, assim. Ela foi um elemento utilizado no teatro para poder servir como uma ferramenta de enfrentamento mesmo. Como uma forma de poder falar. Tem um dito iorubá que diz isso, né? Que diz: tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. A sátira, ela não é doce como o mel, mas ela permite que a gente consiga atravessar certas camadas sem se destruir, assim, porque às vezes é tão absurdo, é tão assombroso, é tão grande a violência
E muito curioso também como a sátira está sempre ligada a uma questão política, a uma questão de enfrentamento social, a uma questão do de baixo para cima. Ou seja, a gente tem aí ao longo das histórias, inclusive nas sensibilidades africanas, personagens que tinham poder de fala porque sabiam usar muito bem da sátira. Então a gente tem nas tradições do Mali, por exemplo, os tradicionalistas que eram chamados de Djeli, né? Senhores e senhoras da palavra, que dominavam tão bem essa arte, com esse elemento, que podiam dizer tudo e também falar em nome das lideranças. E aí quando a gente pensa no teatro também acontecia da mesma forma, né? A sátira ela era utilizada para que tudo pudesse ser dito sem que ninguém fosse para a forca, sem que ninguém fosse, né, ser preso, enfim. Mas somente quem sabia fazer um uso muito bom dela, né, passaria ileso diante do uso da sátira. E eu acho que Mignone faz isso muito bem, né? Desde o início, com aquela cena lá na delegacia, né, com a policial e aquele senhor narrando que o braço dele foi cortado e tudo mais, mas era um sonho, né? E a coisa vai se transformando numa grande numa grande tragédia alegórica. É bizarro, é muito bizarro. E ela usa muito da música também, nessas pontuações, né, na sátira, assim, sim, na música clássica. Sim, e uma música clássica em alguns momentos até bastante experimental. E isso é bem interessante, porque vai dando volume para essa agonia que a gente vai sentindo, né? Tem uma hora que é sufocante, em alguns momentos é sufocante. Eu acho que ela usa muito bem de todos os elementos, assim. O filme é belíssimo, tem quadros incríveis, e aí vai contrastando o assombro com a beleza extrema que ela consegue botar em cada cena. Faz um uso impecável da trilha sonora, né, narra muito bem o que se pretende dizer. E uma coisa que eu li que eu achei bem interessante, que eu acho importante falar, é que ela fez questão de procurar, ela foi lá filmar na Zâmbia, que é o lugar de origem dela, e ela fez questão de procurar pessoas que não eram atores e atrizes profissionais. E que boa parte do filme, dos diálogos, se dão a partir do improviso, e eu acredito que esse improviso também alimenta esse assombro. Também alimenta esse desconforto que a gente sente, assim. E de como o improviso também é um elemento muito presente nas literaturas e nos cinemas africanos. Mas um improviso que é visto de uma ótica de dentro e não de fora. Então, não tem a ver com fazer na hora, do nada. Tem a ver com não valorar essa técnica que se valora. Tem a ver com valorar uma outra técnica, né? Mas esse é um papo longo. Bom, quem quiser, gente, só levantar a mão mesmo, assim. Acho que tem um comentário? Boa noite. Estou super feliz de escutar a Natália, sempre uma acalanta, assim. Era mais para comentar um pouco da minha percepção do filme. Eu não sou do audiovisual, então é um olhar assim, super cru, mas eu acho que consegue, pelo menos assim, como espectador e como mulher negra, ele desperta alguns sentimentos muito específicos na gente, né? Eu vendo assim, eu senti um desejo muito grande de cuidar da Chula, sabe? Alguns momentos assim, gente, eu preciso cuidar dessa criança, assim, eu preciso acolher de alguma forma, porque eu acho que ela consegue ali, imagino que com a construção de narrativa do filme e tudo mais, consegue colocar pontos muito poéticos que são muito comuns às nossas vivências. Um exemplo, ela, como a Natália comentou, ela nunca nega, né, que ela é uma bruxa, mas chega um momento que ela questiona esse lugar, ela questiona se ela não deveria ter sido outra coisa. E eu acho que a sociedade que a gente vive, ela é tão
dura com a gente em alguns aspectos, que faz a gente questionar muito esse lugar, né, da nossa identidade. Será que eu deveria mesmo ser isso? Ou será que eu deveria, de alguma forma, tentar me moldar para isso, né? Assim como a bruxa que abdicou, né, daquele espaço e conseguiu ascender, digamos assim, e mesmo assim ela não está num lugar onde ela é aceita, né? E ali aquilo atravessou a Shula assim, de uma forma muito, muito impactante. E várias outras passagens, como o lugar do acolhimento da comunidade de mulheres bruxas, né? Elas acolhem a criança, elas cuidam. A Shula fica mais próxima de uma senhora, que é uma das mais velhas ali do grupo, o tempo todo, nesse lugar de proximidade. Então, acho que me despertou mais nesses pontos, assim, de ver que algumas das passagens, elas tocam muito a nossa vivência enquanto mulher negra, né? Achei bem, bem poético mesmo. Sim. Eu sou bastante pessimista quanto a isso, na verdade, sabe? Eu acho que a gente vive numa profunda desgraça. E que a gente transforma cotidianamente isso em arte, em vida, mas eu acredito que tem muita coisa aí pra gente pensar em torno do cuidado, do autocuidado e do cuidado com o outro também, sabe? E é muito curioso quando a gente passa a fazer parte desse mecanismo que é a colônia, desse mecanismo que é a globalização, desse mecanismo que é o patriarcado, o quanto a gente vai se desensibilizando, inclusive com a infância. Né? Inclusive com a infância. E acho que Shula ali no filme também tem muito o simbolismo de um fio de esperança, né? Ela vai morrendo ao longo do filme. Ela aparece, né? A primeira imagem que a gente vê dela é de uma criança firme, impávida, né? E acho que a partir disso a gente vai vendo ela definhando, e acho que é realmente uma analogia a como a gente vai perdendo a nossa imunidade, como diz a Marimbani. Mas é isso, eu gostaria de ser um pouquinho mais esperançosa com relação a essas questões coloniais, mas sinceramente eu acho que, como é uma questão sistemática, como é uma questão estrutural, chegar lá no cerne de tudo isso para poder trazer essa imunidade novamente, trazer essa cura novamente, é algo que talvez esteja muito distante. Aí eu acredito nesses pequenos agrupamentos, como por exemplo essas mulheres que estavam ali. Inclusive, nossa, que calorzinho no coração dá a cena final com todas aquelas fitas cortadas, né? Nossa, dá um calor muito grande no coração, assim, de saber que a existência da Shula não foi em vão, mas que infelizmente a gente ainda tem que ser mártires, a gente ainda precisa morrer para transmutar situações que são absurdas, que são assombrosas, enfim. Deixa eu fazer só um comentário. Acho que tem mais um. Tudo bem, boa noite. Parabéns pelo evento primeiro e parabéns pela sua fala, que é tão bonita, emana uma energia boa. Eu queria fazer rapidamente uma pergunta. Apesar do filme se passar em África, você teve algum momento do filme que te incomoda, que você lembra do Brasil e que você fala, caramba, eu não estou lá, mas estou aqui, me deu um choquezinho de realidade também. O que de Brasil te lembra esse filme? Se você puder comentar rapidamente. Acho que somos todos colônias, né? E talvez... é isso, bem trevosa. E talvez pra gente seja ainda mais complicado, porque a gente foi desenraizado geograficamente também. Então, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo com a gente. Eu sinto, no convívio com pessoas do continente africano, que o fato de terem sido colônia, de sofrerem a globalização
e o patriarcado, assim como a gente, o deslocamento geográfico foi muito forte, as mazelas que esse deslocamento deixou na gente. Então, eu vejo ali Brasil a todo momento, mas sinto ainda de alguma forma, talvez seja algo até intuitivo, nem sei explicar como, que a gente está... Porque, de algum modo, ainda eu percebo que essas pessoas conseguem acessar, em algum nível, essas sabedorias primordiais que foram perdidas, sabe? E com a gente é algo muito bizarro, porque a gente ainda tem comunidades indígenas tentando sobreviver e que nem parece que é no nosso país, assim, né? Não, às vezes parece que o Brasil é Rio-São Paulo, né? Minas Gerais talvez com muita sorte. Então, a gente acaba vivendo assim numa cumbuquinha muito pequena, né? E aí eu percebo que, de algum modo, esse não deslocamento regional ali para essas populações que permaneceram ainda deixam, de algum modo, um certo acesso a essa riqueza cultural, por mais distanciada que ela esteja, sabe? Eu ainda acredito que bruxas ficaram na floresta. Eu ainda acredito que existe um lugar, e aí a floresta, que é uma simbologia, ainda existe um lugar seguro de acesso a certas sabedorias, que aqui no Brasil também possa ter, mas, poxa, quem é que tem dinheiro para chegar na Amazônia, por exemplo, né? É bem complicado. Então, o Krenak fala muito sobre isso, né, gente? O Krenak está na moda, eu vou citar ele. Ele fala muito sobre o quanto a gente está absorto aqui nessa ideia de urbanidade, né? E os últimos resquícios de florestas do mundo que estão aqui estão desaparecendo e a gente não está fazendo nada por isso. Enfim, tudo isso para dizer que assistir ao filme me choca muito e me choca ainda mais estar aqui no Brasil, sabe? Me choca bastante estar aqui. Mas as parecências são muitas. O Marcus Garvey disse, na década de 30, depois de viajar por várias e várias colônias, inclusive aqui pertinho da gente, que ele percebeu que as populações melanizadas viviam exatamente a mesma situação, em qualquer colônia que ele tivesse ido, na década de 30. Então, assistir esse filme e sentir que é aqui no quintal de casa é absurdo, é assombroso ainda pensar que desde Garvey até agora nada mudou e talvez a situação tenha se acentuado, piorado, né? As situações coloniais, elas são muito parecidas e é muito curioso como quem coloniza cria uma narrativa, cria uma fábula, cria uma história, né? Se reinventa e também cria essa fábula, essa narrativa não só sobre si, mas sobre o colonizado também, sobre as colônias também. De modo que acho que hoje o que a gente fala sobre África, sobre Américas, sabe, são construções coloniais ainda. A gente não acessa nem a essência, a narrativa essencial, assim. Então, esse tipo de filme, por exemplo, que a gente acaba de assistir, é muito precioso, de uma diretora que, por mais que, né, esteja ali na região britânica, ela vai para o seu lugar de origem para filmar, pega pessoas que não são atrizes, não são atores para filmar, utiliza de improviso, utiliza de sátira, utiliza de elementos que são tão fabulosos dentro das literaturas e dos cinemas africanos. Querer dizer pra gente que eu estou querendo mostrar um fragmento de verdade. Eu estou querendo mostrar uma fração, um prismazinho do que a gente é. Sabe? Por isso é tão importante que a gente assista cada vez mais e alimente cada vez mais esses cinemas que estão para além da narrativa colonial. Deixa eu fazer um comentário final. Não, tem mais um aqui. Boa noite. Agradecer, né? Agradecer a realização, agradecer a vinda desse filme. Acho incrível quando
agradecer a presença de Natália, a fala da Natália. E acho incrível quando você fala, né, que Shula está morrendo desde o início do filme. E a gente fica pensando que a gente está em luto, né, há muito tempo. E a gente vem vivendo esse luto, né? Quando elas estão naquela cena, né, da celebração, da passagem de Shula, e elas estão ali, naquele momento, e a gente se liga, né, que elas estão em luto, a gente vai também vislumbrando que a gente vive isso, né? Especificamente, né, nesse tempo de tantas perdas, mas ao longo de todo esse processo, né, de loucura, né, que a gente vive. Então agradecer mesmo, né, agradecer por essa oportunidade de vivenciar esse tipo de cinema que não é tão acessível, né? A gente não consegue de uma forma fácil, né, ter essas possibilidades, né? E pensar, a Natália trouxe a questão de que ela em nenhum momento fala eu não sou uma bruxa. Chega a um ponto do filme que eu fiquei esperando que essa fala viesse, né? E a fala não vem, e a gente pensa também como que a gente se associa às vezes a determinados lugares, né, que foram determinados para a gente, até porque eu fico pensando, no início falam, ela não tem amigos, ela não tem parentes, ela não é daqui, ela é uma bruxa, e ela não nega. Até que ponto a gente precisa, às vezes, né, por não saber onde se encaixar em um lugar que determinam pra gente, né? E essa fala da negativa só vem muito tempo depois, quando ela se liberta e fala, né, melhor eu ser outra coisa. E ela parte, né? Ela finalmente morre, porque na realidade ela já vinha, né, sendo morta pelo processo de violência que estava vivenciando. E pensar que todas aquelas fitas ao vento simbolizavam esse corte, né? Então é preferível ser outra coisa, mesmo que seja para virar jantar, né? E elas se libertam e cortam as fitas, né? E se vão. É muito, muito incrível ver isso tudo. Obrigada. É muito forte, porque bate em mim muito essa ideia do que é um indivíduo, né? Esse conceito de indivíduo, né, de sujeito, dentro das filosofias europeias, das filosofias iluministas, né? E do quanto essa construção do que é um sujeito nos leva a querer ser um. Shula quis ser uma pessoa, né? Então ela começa a mimetizar esse estilo de vida, esse tipo de vida. Então é importante a gente pensar nas noções de pessoa em outras culturas, em outras sensibilidades, o que é ser uma pessoa e como quais são os parâmetros, né, para se tornar uma pessoa. Porque essa ideia de pessoa no Ocidente, nessa ideia colonial do que é ser uma pessoa, ela é bem absurda. Ela é masculina, ela é branca, ela é cisgênero, ela é heterossexual, ela é europeia, com muita sorte, norte-americana. Então, acho que esse ser uma cabra, né, é ser um indígena, é ser, né, um não sujeito, é ser uma pessoa que está mais próxima da natureza, das florestas, uma pessoa que não é globalizada, que não tem um celular com toque polifônico, né? O que é ser um sujeito, assim? E do quanto é difícil para a gente também romper com isso, né? Eu me mudei para o campo tem algum tempo e eu não estou conseguindo vivenciar o campo, porque eu simplesmente não consigo cortar a fita
da noção de tempo, né? Da necessidade de... Eu vou fazer esse relato que eu acho interessante. Eu achava que era só eu mudar para o campo e estava tudo certo, mas não é. Enquanto eu ficar plantando batata, quem é que vai trabalhar? Sabe? Para pagar as contas. Para instalar uma energia solar é caríssimo esse investimento, sabe? Para cavar um poço é uma grana. Então eu não consigo sair do escritório. Eu estou falando isso porque é mais sutil o negócio. É muito mais sutil. Então são amarras que vão cerceando a gente para que a gente se torne um sujeito. Porque não é para a gente deixar de ser um sujeito. Não é pra gente sair dessa lógica, né? Então, acho que esse filme fala muito sobre isso. E é curioso, porque a gente nunca vai atingir esse status. E eu acho que aquela mulher que deixou de ser bruxa, que se casou, ilustra muito bem isso. O quanto a gente vai sempre ser um vira-lata colonial, sabe? Simplesmente porque nós somos colonizados, né? Então... acho que o filme deixa isso bem explícito, assim, é muito corajoso, inclusive pensar que esse filme concorreu, né, ao Oscar de filme estrangeiro e é o primeiro longa da Nione. Nossa, que grandioso, sabe? Que corajosa, que maravilhoso isso. Que movimento incrível. Então dá pra gente talvez ainda ganhar prêmios indo para uma outra lógica, sabe? Gritando verdades, mesmo que seja em forma de sátira, assim. Eu acho que isso é bem esperançoso também para o cinema, né? Dá para se fazer um outro tipo de cinema, tem público. Claro que não vai ser um blockbuster norte-americano, mas também tem outros lugares, né? Deixa eu fazer um comentário final, passo para Natália, acho que muito na esteira do que você comentou, agradeço muito o seu comentário. Como me toca, assim, como o filme, ao longo de todo o filme, por mais que Shula não chegue a dizer essa frase, título, né, eu não sou uma bruxa, e a todo momento a gente vai presenciando esse processo, assim, né, enfim, brutal, enfim, esvaziamento mesmo de possibilidades de vida dela, como em nenhum momento ela deixa de ter agência sobre o que ela está fazendo e como se posicionar naquelas situações, né? Então, no começo, enfim, né, naquela parte inicial, ela escolhe dizer ali dentro, não sou uma cabra, aqui não tem uma cabra, aqui tem uma bruxa. Ela escolhe não deixar o Sr. Banda entrar no ônibus, né, naquela sequência, e no final ela escolhe cortar a própria fita. Então, né, também é um gesto do próprio filme, que poderia ser muito fácil, talvez é muito recorrente, inclusive, né, no cinema hegemônico, do próprio filme ser uma força opressora, digamos, né, ao mostrar essas formas de desumanização, né, e de vilipendiamento mesmo dessa vida, assim. E esse filme, né, na construção dessa personagem, como ela a todo momento, do começo ao fim, ela continua agente, né, da sua própria existência, assim, né. Sim, e por isso morre, né? Ela podia envelhecer. Ela podia envelhecer. Encerramos? Agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada, Natália, por essa fala incrível. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite.